retomar os trabalhos, né? E a gente vai passar. O pessoal me perguntou ali, já estão entregando perguntas, as perguntas preferencialmente serão, na verdade, serão mesmo por escrito, eu já tenho algumas comigo. Quem ainda quiser fazer perguntas das palestras que já ocorreram e das próximas duas que seguem agora, por favor, então as façam por escrito e o pessoal nosso de apoio, né, os estudantes estarão recolhendo essas perguntas e entrarão para a mesa. Nós seguimos agora, então, com o tema indicador do uso e ocupação do solo, do monitoramento, a possibilidade de pagamento por serviços ambientais. Esse tema será proferido pelo Dr. Gabriel Bart, da Fundação Araucária. Então, a gente convida o Dr. Gabriel Bart para fazer uso da palavra a partir de agora, mas antes faço aqui a leitura da sua trajetória profissional, seu breve currículo. O Dr. Gabriel Bart trabalha então na Fundação ABC, possui graduação em agronomia pela Universidade Estadual de Ponta Grossa em 2002 e mestrado em agronomia na área de concentração agricultura pela Universidade Estadual de Ponta Grossa também em 2005. Fez o doutorado em solos e nutrição de plantas na Exalc, finalizando em 2009, e desde março de 2009 é coordenador de pesquisa do setor de solos e nutrição de plantas da Fundação ABC. Atua principalmente nos seguintes temas: adubação nitrogenada e o uso de inibidores de urease e nitrificação, calagem, crescimento radicular e nutrição mineral em sistema plantio direto. Manejo nutricional das principais culturas, que seriam os cereais, milho, soja, trigo e feijão na região dos Campos Gerais. E manejo e uso de dejetos de animais, bovinos e suínos. Trabalha também em estudos de impacto agronômico e ambiental pelo uso de adubos, dejetos de animais e outros nutrientes no ambiente agrícola e aquático. Então, com a palavra, o doutor Gabriel Bart, ele vai proferir a palestra dele ali mesmo, foi a opção. Então, a gente pede a atenção de todos e que vão fazendo, então, suas perguntas. Obrigada. Obrigado, Lúcia. Bom dia a todos. Então, eu inicio comentando que é um pouco desafiador, né? A gente falar de qualidade da água, de informação maior, e no anúncio, né, a maior área de trabalho é em fertilidade de solo. Mas, né, coloco essa figura já como início, né, o ciclo hidrológico da água, só como contexto rápido inicial, né, isso a palestra de abertura, né, da reunião paranaense de ciência do solo está comentando todas as funções, né, do solo e essa conectividade com o ambiente, né, as funções ecológicas. Então, a gente vê que nessa figura, né, olhando a água, ela é um elo, né, que gera muitos sistemas, né, dentro de um sistema, um processo, uma área, né, agrícola. Porque dessa figura, né, lá para frente a gente vai comentar, né, o desafio não é só falar de qualidade da água, mas esse parâmetro como uma possibilidade, né, até de talvez pagamento por serviços ambientais, né? E a água, né, nesse aspecto tange, né, muito essa questão aí de conectividade entre as áreas agrícolas, né, de uma forma geral, e os diferentes níveis da água, né? Então, foi acabado de comentar aí a questão da chuva, o impacto da gota e, né, os diferentes usos da água no sistema. O outro detalhe, né, isso que vai nortear também a apresentação, é essa questão aí dessa conectividade, né, o que acontece na lavoura, nos diferentes ambientes, né, com água, né, que vai estar lá no rio, né? A gente vai comentar, claro, a qualidade da água, interessa saber lá a qualidade da água que chega no rio, e aí com seus diferentes usos, né? Então, ontem foi
bem apresentada essa questão da poluição difusa, né, e poluição pontual. E a ideia da palestra é talvez desmistificar ou despolemizar várias situações, né, isso o Cruz que acabou de colocar bem, né, que às vezes polariza uma situação de um lado e do outro. A ideia é talvez despolemizar muitas situações. Né. Ao meu ver, a maioria das situações onde gera essas polêmicas, discussões, talvez quando não há o parâmetro suficiente para dizer se isso é suficiente ou não, ou tem ou não o nível, por exemplo, de poluição ou não, né, então o termo de poluição. Um exemplo bem real, mas prático, né, do porquê que a gente entrou nessa seara de análise da água, né, isso não tange uma pesquisa lá de fertilidade e produção agrícola, né, isso foge, né, até a gente fala que é uma pesquisa que é um pouco fora da porteira do produtor, né, é o impacto da atividade dele, do curso hídrico, que já está muitas vezes fora da propriedade do produtor. Né. A gente vai mostrar, né, que a gente está na bacia do Tibagi, Alto Tibagi, né, e dentro do estado do Paraná, é um estado aí com referência quanto à produção de energia por hidrelétricas, né, hidráulicas, né, e a maioria das usinas estão no Rio Iguaçu. Com a evolução, né, dessas usinas, o próximo rio, né, os dois próximos rios que há uma tendência e projeção de uso para fonte de energia é o rio Tibagi, né, que está aqui na bacia do Tibagi, e o rio Ivaí. E quando teve o primeiro barramento, né, o projeto da usina de Mauá no rio Tibagi, isso levantou uma questão de que o rio estaria poluído aí por fósforo, né? Chegou lá um índice de 0,067, né? Isso pelo CONAMA está acima do limite. Aí foi levantar lá que o rio Tibagi está poluído, né? Certo, né? Ou as medições na média das avaliações feitas deram isso, né? Isso talvez é um pano de fundo da discussão, né? E aí geraram várias câmeras técnicas, toda a obra maior, né, de infraestrutura e tal, gera-se câmeras técnicas, discussões, todo aspecto que aquela obra vai gerar, benefícios ou não, né, vantagem e desvantagem, enfim, há uma discussão de tudo isso. Aí é uma questão que foi levantada, do fósforo, aí começou a se levantar todas as questões, da onde que viria esse fósforo? Será que é da indústria? Será que é das cidades? Será que é da agropecuária? Né? E aí foi levantado, né, os diferentes, nessas câmeras técnicas, é uma delas de qualidade da água, a questão de que, da onde estaria vindo esse fósforo. Né? E aí foi levantado os diferentes, né, áreas de atuação, e da agropecuária levantou-se um cálculo, né, aí muitos cenários não têm informação real, né, e muitas vezes se justificam, né, a poluição difusa é realmente difícil de medir, mas tinha que gerar um valor, né, quanto que vem cada situação, né, e foi levantado um valor de 4% de que gira de fósforo na bacia chega no curso hídrico. Né, e aí se levantou um cálculo aí de 3.580 toneladas de fósforo por ano, né, que chegaria na bacia. Né. E aí, na verdade, esse valor, até a gente começou a participar das reuniões e até questionou, mas que parâmetro, na verdade, né? Simples, assim, 4%, né? Porque se a gente fizer uma conta rápida aí, né, de regra de 3, pela vazão do rio, 280 metros cúbicos por segundo, já na jusante aí do Alto Tibagi, né, que está a usina de Mauá, né? Se fizer essa quantidade de fósforo e tal, vai dar 0,4 miligramas, 0,4 miligramas é quase 10 vezes mais alto do que o limite. Então, valores assim, desse formato que geram, né, bastante polêmica e, né, quanto que seria o papel de cada elo nessa contribuição dessa quantidade de fósforo. Então, isso são quantos fundos, tá? Né, o cálculo está certo e errado, a gente não quer entrar nessa polêmica. O fato que a gente quer mostrar é as avaliações que a gente fez de monitoramento, então, em vários pontos do rio. Tá? Outra, e aí a gente montou um plano ambiental, a gente chamou, né, várias etapas e tal, né? Então, colocar áreas de monitoramento da qualidade da água do rio, né, no Alto Tibagi, também no Rio Simples,
entre outros planos de trabalho, né, que a gente não vai entrar em detalhe, mas com certeza, né, aí vai entrar a parte da conservação do solo. Né. Uma ideia inicial, isso lá em 2014. Né. Então, quando começou, né, essa questão, por exemplo, da usina de Mauá. Quer dizer que eu trabalho exclusivamente por causa desse cenário, mas isso é um exemplo claro do que pode acontecer na realidade. Né. Inclusive, em 2014, a gente foi atrás, né, de outras referências, a gente foi lá em Viçosa contactar o professor Cruz, né, que trocou vários e-mails aí com o NERD, por exemplo, né, a gente foi atrás de trabalhar mais nessa linha, né, de justamente despolitizar, desmistificar muito desse cenário da água. Né. E é esse cenário que a gente vai mostrar, na verdade, então, esses dados de monitoramento, lá no início, uma ideia de fazer por 2 anos, campanhas, né, coletas mensais de água nesses parâmetros físicos, químicos e de análise de agroquímicos, né, agrotóxicos, como queira chamar. Tá? Então, a gente vai mostrar uma parte, né, desses projetos, puxando mais para a questão da qualidade da água no rio. Né? E aí vem uma questão importante, falando em água no rio, né, a classificação da qualidade da água vai muito nesse cenário de classe de água especial, 1, 2, 3 e 4, na verdade, né, muito para discutir essa questão, né, desses parâmetros, né, de enquadramento da qualidade da água. Vem muito essa questão, né, de bacia hidrográfica, né, o rio que temos, o rio que queremos e o rio que podemos ter. Né? Então, essa discussão como sociedade como um todo. Né? A gente já quer abrir essa questão de não olhar só no setor que está envolvido ali dentro. E a gente já adiante, a gente entende que todos os envolvidos dentro da bacia, né, têm um papel para trabalhar, né, nessa questão em qual nível que a gente vai ter de enquadramento do rio. Né? A gente vai querer que fique lá na classe 1 ou, né, e para chegar nisso tem várias implicações, né? Isso que eu quero trabalhar um pouco em cima disso. Né? E vários fatores ali dentro interagem para a gente trabalhar em cima dessas questões. Se a gente olhar para isso, né, para trabalhar de classe 1 até 4, vai ter várias situações, quando que vai ser liberado o uso daquela água do rio, né, outorga, cobrança, compensações e monitoramento. Isso é fundamental para gerenciar, né, essa qualidade do rio. E, né, como ali já há, né, cobrança e compensação, o pagamento de serviços ambientais entra diretamente nisso. Né? Uma ideia de cobrar de um, compensar o outro que está melhorando a qualidade do rio para aquele outro que está consumindo água do rio. Então, essa interação, né, essa discussão é importante para a gente fazer qual rio que vamos ter no final dessa história. Né? Bom, entrando direto no monitoramento, né, até para a gente ir mais rápido, então foram feitos esses parâmetros, né, então os físicos, químicos, nitrato, nitrito, nitrogênio, fósforo, principalmente. Então, o indicador que a gente vai trabalhar mais é o fósforo, né, é onde foi colocado, né, que no aspecto de poluição de água, o fósforo talvez o elemento como nutriente aí, que é o mais perigoso, digamos assim, né, no aspecto de poluição. E agroquímicos também, né, isso aqui é uma polêmica grande também, né, nas últimas semanas aí saiu também notícias que toda a água de consumo o Brasil todo praticamente estava contaminado e tal, né, a gente vai comentar alguma coisa disso. E todo esse projeto, na verdade, né, bancado diretamente pelos produtores. O comentário que a gente queria fazer também, né, dentro da Fundação DC, é que o produtor ele não quer se defender de nada. Ele quer saber onde ele está, o que ele pode fazer para melhorar e o que ele vai ganhar com determinados tipos de ações. Né? A gente tem muito o conceito de sustentabilidade, os 3 processos que estão lá dentro. Né? Uma questão talvez de ideologia muito exacerbada no momento. Né? Saber se aquilo é viável nos 3 aspectos, né? Ambiental, social e econômico. Né?
Então, foram esses parâmetros. E daqueles 40 pontos iniciais, né, a gente já vai entrar diretamente nos resultados, obviamente. De 2 anos, de 24 meses, a gente acabou fazendo uma avaliação de 30 meses, né, em 2 anos e meio, e teve alterações no meio do caminho, de 40 pontos foi para 49. Tá? Então, normal que teve ponto que a gente deixou de fazer e ponto que começou a analisar no decorrer desses 30 meses. Então, aonde foi feito esse monitoramento, né, que a gente está na bacia do Alto Tibagi, né, que é a escarpa devoniana, altitude, que a gente está Ponta Grossa, Castro, em torno de 900, 1000 metros de altitude, né, e aqui, se olhar a escarpa devoniana, essa linha aí, né, o cânion do rio Iapó, Tibagi, né, então a questão geológica da onde a gente está inserido. Aqui é a bacia do Alto Tibagi, né? Então aqui no final onde é que está inserido a usina de Mauá, né? A hidrelétrica que está em funcionamento agora, e também a bacia do Sines, né? Sines é outra bacia, a gente avaliou uns pontos nessa bacia também, né? Os pontos de avaliação, né? Qual o critério de colocação, extremamente técnico, desde a nascente, né? Do montante até a jusante do rio lá embaixo, conexões entre rios, enfim, teve uma distribuição aí dentro, principalmente nos rios, onde tem a maioria dos produtores do grupo também, né? A gente vai avaliar onde está mais inserido. Né? Aí só a foto das estações meteorológicas, né? O setor de agrometeorologia tem fazendo uma avaliação muito forte dessa conectividade das chuvas, principalmente com os níveis da água. Tá? Então, essa parte climática é importante. Então, já indo mais para os resultados, né? A gente não vai olhar todos aqueles parâmetros, né, dentro do tempo da palestra, e a gente vai pegar os mais impactantes, talvez, né? Nitrato, fósforo total e atrazina. Só esses 3 que a gente vai olhar, né, nesses 49 pontos. Aí algumas fotos das coletas, né? Então aqui avaliando o parâmetro físico, lá vocês conseguem para ver, né, a transparência da água e tal. E aqui a gráfica do onboard e tal, as avaliações. Todas essas avaliações a gente fez um piloto primeiro, a gente pegou todo aquele manual da Ana de coleta de água, tem todo o cuidado aí, né, de como fazer essas coletas, né, as avaliações que a gente fez na fundação, fez espelho fora com outros laboratórios, enfim, né, tem todo um cuidado de como fazer essas avaliações. Primeiro parâmetro que a gente vai ver é nitrato, né? Então a gente vai olhar esse gráfico, né? Está pequeno para ver, mas a ideia não é explorar esse ponto que está contaminado, aquele não. A ideia, né, é a gente dar uma olhada no panorama geral da bacia, tá? Então, você vai ver ali que tem, talvez enxerga os números, né? Começa lá com o ponto 1, até lá embaixo, ponto 49. Então, foram os pontos de coleta, né? Os que estão mais em cima são as nascentes, né? E uma situação interessante é que o ponto 38, embaixo, na verdade, que é o exutório da bacia, né, a barragem lá em Mauá. Então, lá é o último ponto que a gente coletou, então, talvez esses dois é importante a gente ir olhando. Quanto a nitrato, está destacado aí 4 pontos que passaram, né, a média dessas 30 coletas, né, do limite do que está no CONAMA. E a gente está colocando como barrinha, né, de limite, alcantilhado, 10 miligramas. Você está considerando uma média, né, de parâmetro como o rio do classe 2 no CONAMA, então 10 miligramas aí de nitrato. 4 pontos aí na média estouraram, né? Se a gente olhar ali, esses 4, todas as coletas estavam com nitrato acima de 10 miligramas. Tá? Então, aqui já é uma primeira informação. Uma das situações que a gente queria ver, estava no slide anterior, é se há uma sazonalidade desses, né, picos aí de concentrações e tal. Será que há uma ligação direta com a questão de época mais chuvosa ou não? Então, né? Aqui, se a gente olhar no nitrato, aonde é alto os 30 meses. Tá? E dos 49 pontos,
4 deles, na verdade, né, que tem problemas, digamos assim, tá? O outro parâmetro, fósforo, aí dá para ver que tem mais quadradinho pintado aí, né, tem pontos com mais situações de acima do limite, né? Aqui um comentário importante, né, isso para quem trabalha com fertilidade e qualidade da água, fósforo é uma relação bem diferente. Quando você está trabalhando lá fósforo no solo, você fala em dezenas de miligramas lá ppm de fósforo por quilo de solo. Você fala na água, passou de 1, é estouradíssimo, né? Você tem que estar trabalhando com 0, alguma coisa, miligrama ppm de fósforo na água. Inclusive a metodologia, né, o equipamento que faz a leitura do fósforo tem que ser outro, né? Não é o mesmo que faz a leitura do solo, né? O clorímetro lá que faz a leitura do solo nem consegue chegar nas concentrações que tem de fósforo normalmente na água, tá? O que fica interessante notar de fósforo? Bom, primeiro tem mais pontos, talvez porque esse comentário que a régua é bem baixa, 0,05 é baixo, né, de concentração. Esse é o primeiro comentário. O segundo é que tem pontos, né, que destacam mais. Por exemplo, esse ponto sempre estava estourado de fósforo. E né, essa linha, na verdade, é uma sequência de rio. Tá? Então, esse primeiro é São João vai até lá no Itanguica, né, uma sequência de rio. Isso mostra que quanto a fósforo que tinha numa seção de rio continuou nas leituras mais para baixo como problemas, né, até chegar no maior. Tá? Mas, se a gente olhar lá o exutório da bacia 38, na média, né, ele está 0,026 na média dessas coletas, mas só teve uma coleta que estourou, né, acima de 0,05. Na média, lá no final da bacia, estaria tranquilo. Isso não quer dizer que não tem problemas, né? A gente vai ver que ficou nítido que tem situações de alguns rios até chegar no exutório da bacia que tem problemas. Aí quem que é o maior culpado e tal, isso, né, é onde vem esse fósforo, não vai entrar muito em detalhe, mas o fato é que é uma seção maior de rio, provavelmente são valores altos e né, se toda a leitura tem, provavelmente isso puxa para uma questão de poluição pontual. E o terceiro parâmetro, né, que vai olhar é a trazina. Trazina na água, né, por que a gente está trazendo a trazina? Porque foi dos agroquímicos, já adianto, foi o único que deu leitura praticamente. Tá? E todas as leituras que deu, né, deu leitura de atrazina, está abaixo dos 2 microgramas aí de atrazina, que no Conama lá diz que é o limite permitido. Tá? Então, quanto ao agroquímico, né, não teria nenhuma leitura acima do limite permitido. Tá? Segunda situação que é interessante olhar, né, e aqui a atrazina fica bem interessante, uma questão de sazonalidade. Né? Se a gente olhar, a maioria das áreas tem esses grupinhos, né, de leitura, tem uma época do ano que aparece, outra época do ano não aparece. Então, quanto ao agroquímico, esse, principalmente, né, a atrazina, que é um pré-emergente, né, ele age principalmente no solo, na planta diretamente, aparece de uma forma sazonal e bate muito bem com a época que ele é aplicado na lavoura. Tá? Então, esse não, fica bem didático, na verdade, ele tem esse elemento, efeito de sazonalidade, mas os níveis que são lidos, né, na água são dentro do limite. Tá? Então, continuando, na verdade, a gente fez uma análise, né, várias análises, e vai resumir, então, isso quanto a uma análise de cluster. Né? Então, a gente pegou todos esses dados, né, todos são mais de 16 mil amostras, né, para frente. Tentou fazer algumas relações de onde estariam essas situações, ou, por exemplo, aqui fez uma análise com esse, entre elementos que a gente achou mais importantes, e dividiu em grupos. Né? Pela análise de cluster, você consegue separar quem está com quem, aonde que é os mais problemas, quem está mais tranquilo, enfim. Então a gente vai mostrar, na verdade, essa sequência desses grupos da melhor para pior em linhas gerais. Então essa primeira análise que a gente faz, análise de cluster, quem está com problemas, quem não. Tá? Então gerou esses 5 grupos, né? Aí os códigos deles, mas, né, a gente vai ver as fotos na sequência. Então, esse é o grupo 1, né? Se a gente vê, a maioria são nascentes, né? E alguns
cultivos aí, né? Então, a gente vê que tem muita, inclusive lá do nitrato, duas daquelas áreas que tem nitrato, toda vez são duas nascentes. Né? Então aí entra provavelmente muito bem o conceito que a gente vai colocar talvez, né, pagamento de serviços ambientais, né? Então, o professor Brusco colocou lá, às vezes, de repente, a maioria dessas tem a área de preservação envolvida. Tá? Inclusive essas, né, dá para a gente ver que não é a área que está como lavoura envolve, é a área que tem preservação. O que é o problema que acontece aqui dentro? Esse é um pequeno produtor que tem ação antrópica ali dentro, do país. E essa outra área aqui, né, agora ver que a água está até um pouco turva, né, tem um poste de concreto ali, a gente diria que tem uma deposição de material mais argiloso, talvez entra a água na estrada. Né, a água de área rural entra dentro dessa nascente. Inclusive o produtor, nesse caso, fez, né, um sistema de separação lá antes de entrar água no manejamento que ia cair próximo dessa nascente. O produtor construiu uma situação de decantação para não ir areia, pelo menos, e não assorear a nascente. Então teve uma ação do produtor em tentar melhorar esse aspecto. Então tem várias situações que interagem, não é só ter lá os tratamentos, tem outras coisas que interferem também. Né? Aqui o grupo 4, que é a maioria das áreas, né, e já começa situações maiores, né, tem uma represa aqui alagada, a própria represa de Mauá, né, então aí entra a maioria dos corpos já em situações de maior volume de água. E o grupo 5, né, é o grupo em mais problema, principalmente aí com certeza das situações daquela área do fósforo lá que eu comentei, aquela seção do rio aí com certeza está aqui dentro. Lá é o extremo lá que mais puxa aqui dentro, é principalmente a questão de maior concentração de fósforo. Tá? Outra classificação que a gente fez, né, e aí analisando essas 13 mil amostras, mas ao total a gente teve 13 mil amostras lidas, né? Se fizer uma média pelo programa dos índices, a gente usou até na estatística, né? Fazer o que estava acima do limite, o que está abaixo, né? A gente fez essa classificação aqui. Na média, né, 11% das análises estão acima de algum parâmetro. Né? Então, qual que é o que mais foge do índice? A cor, né? Lá o disco de SEC, principalmente o que mais foge do indicado no CONAMA. Depois, oxigênio dissolvido, e o fósforo. Né? Então, em torno de 24% das análises de fósforo passou lá do 0,05. Um quarto, né, das análises feitas. A grande maioria estava naquela seção de rio. Tá? Então, se pegar, não dá para dizer que 24% de todas as amostras de toda a região está nessa situação. Tá? Então, a maioria desses 24% está naquela seção do rio, porque todas as leituras deram praticamente acima de 0,05. Tá? Outra situação é a leitura dos agrotóxicos. Né? Lá a gente mostrou a atrazina, mas se a gente olhar todos os que foram lidos, né? Atrazina, carbendazim, clorpirifos, simida, glifosato e sua molécula metabólica, né? Quando ele é dividido na lavoura, gera essa molécula e triflox, né? Um fungicida. Rapidamente, né? Se a gente olhar lá embaixo, o limite de quantificação, o que deu leitura, né? Aquilo que eu comentei, que só a atrazina que deu de fato leitura acima do limite de determinação e que faz uma leitura útil, digamos assim, né? Porque as demais, né, se a gente olhar, não deu leitura acima do limite de detecção, né, de quantificação. Isso, inclusive, é um cenário importante, né? Saiu nos últimos dias aquela relação lá do CISAR, tudo que saiu, tá? Teve um erro de interpretação de olhar essa situação quando dá zero, né? O laboratório solta que é menor que 0,17%. E a interpretação que foi feita é que se deu menor que 0,17, então é 0,17. E isso foi um erro tão grande porque colocou que todas as amostras davam leitura. Né? Isso não é verdade. Então, do aspecto de agroquímico, a gente está bem tranquilo. Né? A maioria, né?
mais de 1000 amostras de cada elemento, você não consegue nem determinar a amostra. E a que aparece, né, que foi no caso da atrazina, todas elas dentro de um limite aceitável pela legislação. Tá? Então, quanto à sazonalidade, ficou bem característico que a atrazina, né, ela tem uma concentração maior nos meses que normalmente aplica lá na cominosomia, né, do outubro a fevereiro. E o imida, quando apareceu também, de outubro a novembro, ele vai no fornecimento do milho, vai, tá? Tem uma relação, sim, definitiva. Tá? Os demais parâmetros, né, a grande maioria não tem esse efeito, não fica claro, você não consegue determinar, fósforo, dá mais na época chuvosa, não dá para dizer isso. Tá? Bom, então, quais as conclusões preliminares? Né? Primeiro, que o monitoramento é a única forma de conhecer se há problema, onde está, qual o tamanho. Né? Aquela análise lá no final, né, do 0067, por exemplo, tinha sim uma barragem, mas tem que saber de onde está vindo, né? Só ter lá você não sabe o que fazer. Né? Então, o monitoramento é fundamental para saber onde está o problema e onde atacar o problema. Né? Então, sem monitoramento, ou sem a análise em si, gera-se polêmica, gera discussões, polariza, né? Que nem o professor colocou. Né? Não tem problema. Né? Segunda situação, além do monitoramento, né, é interpretar aquela informação que está ali. Né? Por exemplo, a informação anterior ali a gente vê dos agroquímicos, né? Eu estou olhando aqui embaixo, só 2 deles têm índice no algodão, por exemplo. Né? Então, tem vários índices ainda que não tem qual seria o limite. Né? Às vezes aparece, mas isso é aceitável, não aceitável. Né? Então tem essa questão também do qual o parâmetro, principalmente se discute muito, né, a questão do indicador. Né? Qual que é o parâmetro que vai balizar se está poluído ou não está. Segunda situação é que, em maneira geral, os problemas quando aparecem, né, parece ser mais pontual do que sazonal. Então, não há uma aparência da sazonalidade clara. Né? De maneira geral, o cenário foi melhor que a expectativa, né? Pela discussão toda que deu lá, não viu que o Tibagi está poluído. Né? Você viu que não é bem assim. Só que isso quer dizer que não precisa ser feito nada. Com certeza tem coisa para fazer. No Rio ali dentro tem áreas do rio, tem problema sim. Tá? Então, precisa sim de melhoria contínua. E como isso? Né? Como a gente vai fazer essa melhoria? Tá? Uma situação que a gente vê é que os projetos multidisciplinares de entendimento do contexto, né, são fundamentais nesse processo. Tá? Não é só a área agrícola. Né? O comentário que teve ontem, teve hoje também, por exemplo, uma das situações, às vezes fora da área do produtor rural, lá a estrada rural. Né? Às vezes, né, são vários fatores, né, que a gente entende que interagem, né, e que podem trazer a situação. Então, uma frase que já tem colocado, né, que são problemas globais, né, poluição, perda de água, perda de solo, com certeza, mas tem que olhar muito o que é o cenário que está ali dentro. Né? Assim, o Brusco colocou bem agora, né, a capacidade de uso do solo. Né, eu já ali a gente coloca já uma abertura maior, não só do solo, mas dos recursos hídricos que estão aqui, da fase geológica que está ali, enfim, né, contexto mais holístico. Né? E para resolver esse problema, normalmente é ali dentro que você vai fazer as ações para trabalhar. Né? Então, você vê que o trabalho, né, de microbacias, pagamento de serviços ambientais seria talvez a forma mais fácil. Né? Pode ter outros, com certeza, mas seriam as ações que a gente poderia trabalhar nisso. Para isso, né, você precisa, de novo, conhecer a bacia, monitorar qual que é a situação, qual que é o problema, né, para daí gerar as medidas, as ações que possam trabalhar naquela situação. Dentro disso, né, nessa sequência de processos, né, a gente também foi convidado a trabalhar numa microbacia em Caça, não é a bacia do Tibagi inteiro, mas uma microbacia dentro
da bacia do Tibagi, que é a microbacia de São Cristóvão. Por que essa microbacia? Né? Bom, uma, por uma questão prática e direta, né? A Fundação ABC está com a sede dela muito próximo dessa microbacia. Tá? Se a gente olhar aí, a microbacia, essa é a rodovia 151, né? Horta Castro, aqui a área urbana de Castro, parte dela, né? E é uma das 3 microbacias que a Secretaria do Meio Ambiente, a SEMA, né, do Paraná, colocou como microbacias piloto para trabalhar na questão de pagamento de serviços ambientais. Por quê? As 3 microbacias, Miringuava, Piraquara em Curitiba e São Cristóvão em Castro, são bacias de abastecimento urbano. Né? Quem já passou em Castro, né? Bem aqui aquela placa lá, né, que tem as capivaras, lá na sede da Calpar, né? Do outro lado da rodovia é uma das captações da Sanepar em Castro. Tá? Então, a bacia, né, aquele conceito sem multi, né, multi-usuário. Né? A área de trabalho foi principalmente na área da rodovia para a esquerda, né, que pegando essa questão da área de captação. Tá? E se a gente olhar o mapa de uso, né, essa microbacia, em torno de 3.500 hectares, a maior área ocupada dela, né, a gente vê que tem várias áreas verdes, aí é mata nativa. A gente vê que próximo da cidade ainda tem muita área natural de floresta. Tá? A maior parte dessa bacia ainda é área natural. Inclusive, né, lá nas classificações de água tem classe 1, 2, 3 e 4, mas tinha especial lá que vai mais para a água de mineral. Né? Uma das áreas de coleta da Sanepar tem um ponto mais para cima aqui, que é coleta em água nascente direta. Né? Não precisa fazer o tratamento convencional da água. Né? Praticamente só sanitiza a água e vai direto para consumo humano. Então, ao meu ver, dos benefícios diretos que a microbacia, né, vai fornecer água para o centro urbano. Tá? E aí depois, né, claro, a área urbana e a área agrícola também, né, culturas anuais e tal, no quarto da área da bacia. Tá? Outro cenário importante que eu comentei aí, né, a maioria desses dados, né, nem foi nós que geramos, né, tem um crédito total aí do pessoal da Emater, que fizeram esse levantamento aí das microbacias. Né, e fizeram isso em loco, tem trabalho no relatório que foi apresentado, mais de 320 nascentes, né, catalogadas e com pleno funcionamento. Né. É uma região muito rica no aspecto geológico. Bom, o que a gente trabalhou nessa bacia, né, muito no aspecto de discussões de dados, né, aquela questão principalmente do indicador, o que a gente queria trabalhar nessa bacia, porque foi colocado também que teria problemas de fósforo. Né? Inclusive, teve situações que até teve que suspender a aplicação de água, alguns problemas aí de picos maiores de fósforo e tal, né? E carga orgânica também. Né? Então, foi colocado como uma microbacia que seria interessante trabalhar naquele processo, né, de pagamento de serviços alimentares da Secretaria do Meio Ambiente. Né? A gente fez alguns projetos junto com outras instituições, a Universidade Federal do Paraná e tal, a gente está dentro de um cenário, não é somente o nosso, né, tem várias outras entidades envolvidas aí dentro, tá? Mas a ideia é que tem todo um processo, né, a gente tem, né, trabalhou muito nessa questão de como trabalhar essa questão de pagamento por serviços ambientais. Qual que vai ser o indicador? Né? Só a nascente que vai ser protegida, a questão do fósforo na água, a questão do manejo de dejetos, enfim. Né? Qual que vai ser o indicador, qual que vai ser o parâmetro que vai ser feito, né, essa questão de sensibilização, que é de interesse para melhorar essa questão da qualidade da água. Né? Em linhas gerais, a gente trabalhou com o fósforo também, né? Dentro de uma metodologia, até de uma ONG internacional, né, de leilão ambiental reverso. Então é feito o levantamento qual que é o maior problema e qual o custo de corrigir aquilo. Né? Então gera essa curva de custo. Tá? Por exemplo, no fósforo, esse aqui é um exemplo
que trabalhou em cima disso. Claro que pode ter situações de divergência, com certeza, porque tem muitos parâmetros que não têm uma avaliação direta de quanto é o custo e quanto é a melhoria que aquela ação pode trazer em cima do parâmetro que está sendo avaliado. Então, aqui só para exemplificar no exemplo de fósforo, né, há uma escala de quanto de fósforo pode ser reduzido, tirado em quilos por ano, por exemplo, e na escala aqui financeira, qual é o custo por quilo de fósforo daquela ação implementada. Né? Então, por exemplo, ali uma ação que entra direto, por exemplo, tem animais bastante naquela área, seria, por exemplo, a injeção de dejeto. Nós teríamos um risco menor do runoff, do fósforo, isso é para melhorar a qualidade da água. Né? Outra situação, estrada rural. Né? E aí, dentro dos cálculos que a gente fez, tem muito cálculo em cima de literatura, isso não foi mensurado, de fato. E, enfim, né, tem vários parâmetros aqui o custo. A ideia do leilão é que, dentro daquele fundo, né, inclusive nessas 3 microbacias, a Secretaria tem depositado lá em torno de 3 milhões e meio de reais para fazer esse tipo de aporte, né? E aí feito a avaliação de qual ação seria mais impactante e mais rentável de uma ação mais direta. Tá? Essa é a ideia do trabalho, então a gente trabalhou em umas situações nesse sentido. Tá? Para finalizar, né, uma questão, já foi comentado ontem rapidamente, os trabalhos que a gente tem feito de manejo de dejetos, né, junto com uma parceria de longa data e muito produtiva com a Universidade Federal do Paraná, né, até a professora Melissa comentou ontem. Então a gente tem trabalhos aí com quase 15 anos de avaliação contínua, né, perda de água, de nutrientes, né, a gente tem gerado muita informação nesse sentido. Né. Inclusive, né, o comentário que eu queria fazer aqui são que esses monitoramentos não é só num parâmetro, mas ensaios aí de longa duração, com certeza são fundamentais para gerar situações de manejo de longo prazo. Né. Eu faço uma propaganda, né, do curso, da excursão técnica de sexta-feira na visita lá até eu vou coordenar, né, nas áreas de plantio direto, a gente vai visitar, né, a Fazenda Francana, que é um dos pioneiros do plantio direto. Né. Eu acho que é importante, foi comentado ontem essa questão da memória, né, eu acho que é importante ver o que esse produtor lá, 40, 50 anos de plantio direto, tem a falar também. Né. E o ensaio no campo experimental da Fundação DC com uma execução há 30 anos, né, já de plantio direto versus convencional com nível de incubação. Esse gráfico foi mostrado ontem, né, a questão do local, né, manejo de dejeto para nós é fundamental. Né. Castro é o maior produtor de leite no Brasil, então o manejo de dejetos com certeza é importante. Para fechar, antes que eu teste, né, tem um surto aqui. Primeiro, que pagamento de serviço ambiental é uma prática de melhor sensibilização do público-alvo. Isso acho que já foi comentado hoje também, né? Ontem aquela questão, né, cenoura ou chicote, né, que foi muito bem colocado. Essa discussão é importante e a gente entende, trabalhando diretamente com produtores, a gente tem convicção que é muito mais produtivo trabalhar com a cenoura do que com o chicote. Tá? Segundo, que interdependente dos setores, né? Todos devemos pensar sobre a necessidade da melhoria da gestão dos seus resíduos. Então, a ideia é que a microbacia, todos lá dentro tem que pensar como todo, questão de condomínio, por exemplo. Né? A gente tem que pensar não na minha ação, o que vai impactar na ação do outro, e essa ideia de convívio comum. Tá? Então, o condomínio, né, a ação de todos reflete diretamente no bem comum. E a questão que a gente comentou, principalmente no primeiro trabalho, na necessidade de mais trabalho de monitoramento e desenvolvimento técnico regional. Tá? Então, aquela questão, né, de problemas globais, soluções locais. Né? Última fala, né, nesse cenário, né, que a gente vê de regional, queria até enaltecer esse projeto, né, de mega parcelas, agropesquisa no Paraná, que está trazendo essa questão de forma regionalizada. Né? Há uma diferença grande, né, de tipos de solo, de clima, no oeste do
do Estado como aqui é totalmente diferente. Então, provavelmente, aquela situação que o Mérito comentou de desenvolver o modelo, provavelmente esse modelo tem que ser sensível a essas diferentes situações do Estado. Então, eu agradeço, né, a atenção e desculpas aí passar alguns minutos. Obrigado.